E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Coisa boa. Muito obrigado, Sérgio. Fico muito feliz em saber que eu posso contribuir de alguma forma. Tanto eu como a professora Miss Lady, né, em relação a esse tema. Obrigado mesmo, de coração, viu? Só esperar que a professora entre para a gente começar, certo? Helenilton, grande físico aí da Paraíba, seja bem-vindo. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Verdade, Sérgio, é um tema bastante interessante e tão atual, né, para nós. Morelli, seja bem-vinda, Morelli. Vamos marcar a nossa, viu, Morelli? Qualquer dia aí, já tem um tema aqui bacana para a gente discutir aqui na live. Miss Lady já está na sala. Pode mandar o convite, Miss Lady. Isso mesmo, Sérgio. Socorro, minha companheira de escola, já manda um abraço, viu, Socorro? Você cobrou hoje de manhã, já estou mandando um abraço para você. Slade, boa Olá, boa noite. noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Luzia, saudade, Luzia, dos tempos da universidade, seja bem-vinda. Olá, Luzia. Saudade de você. Laiane, que bom, que maravilha, gente. Reginaldo, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Né? É uma alegria, tanto para mim como para a Miss Leila, eu tenho certeza, da gente poder estar juntos nessa noite, conversando um pouco sobre esse tema, né, da educação financeira, que é um tema atual, bastante atual, né, que tem se falado bastante, tem surgido tantos projetos de pesquisa em relação a essa temática, que é uma temática que eu não acho tão simples, tão fácil, é muito desafiadora, né? Então, sejam bem-vindos mesmo. Vamos tentar aqui ter uma conversa bastante agradável, né? E tentar partilhar um pouco da nossa experiência com relação à educação financeira. Mas antes de eu passar a palavra para a Miss Day, para ela se apresentar, eu vou me apresentar, né? Porque tem muita gente que está entrando aí na minha página, não me conhece ainda. Eu me chamo Hernandes, eu sou professor de matemática, atualmente estou professor no município de Toritama, professor efetivo do município de Toritama. Sou formado em licenciatura plena em matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Tenho a especialização em metodologia do ensino da matemática. E tanto na minha graduação como na minha especialização, eu trabalhei o tema matemática financeira e educação financeira. Na minha graduação, eu trabalhei a educação financeira e a matemática financeira, visando o currículo da UEPB, como é que estava essa temática, principalmente em relação à matemática financeira, porque na época em que eu desenvolvi a pesquisa, não estava tão em alta, vamos dizer assim, a educação financeira. Então, quando eu parti para
a especialização, eu busquei também levar essa temática para a especialização e tive a honra de trabalhar com a educação financeira em turmas da educação de jovens e adultos. Né? Então, a minha jornada, ela saiu da universidade para as salas de aula da educação de jovens e adultos. Então, apliquei lá o meu projeto. Atualmente, tenho buscado aplicar também essas atividades nas turmas da EJA, do município de Toritama, né? Tem dado resultados fantásticos, né? E ao longo dessa live eu vou falando mais sobre a minha experiência, né? Miss Lei também vai falar da experiência dela, né? E a gente vai fazendo esse diálogo, tá certo? Boa noite, Miss Lei. Deixa a bola com você agora. Se apresente. Boa noite para os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com o Hernandes e com vocês também nos assistindo. Na verdade, eu estou muito mais feliz porque eu estou conversando com um amigo da graduação. A gente concluiu o curso juntos. E para mim é uma felicidade enorme estar com o Hernandes neste momento. Obrigado. Eu também sou professora de matemática e durante os anos que eu ensino, acho que especificamente há 5 anos que eu ensino, eu tenho me detido a investigar como é que se dá a educação financeira na escola, né? Então, durante o meu processo de ensino, né, eu pude perceber que ainda a educação financeira é silenciada na escola, certo? Bem como nos livros didáticos de matemática que a gente possui, né? Que a escola possui, que é escolhido durante os anos, né, letivos, certo? Então, antes de eu iniciar falando que é educação financeira e tal, eu gostaria de dizer para vocês que eu também fiz minha especialização, mas não foi em educação financeira, né? Eu fiz em formação de professores e trabalhei com o tema de área, né? Como era que o conceito de área era visto nos livros didáticos e como ele era perpassado nas séries iniciais, né, pelos pedagogos, certo? Eu fiz uma análise de livros didáticos dos anos iniciais, de 5 coleções, então eu não me detenho em educação financeira na especialização, que eu concluí na UFCG, e então tive a oportunidade de fazer o mestrado, e no mestrado foi quando eu consegui, né, pesquisar mais profundamente sobre isso, né? Então, a minha pesquisa no mestrado também esteve voltada para a educação financeira. E desde então, nas minhas aulas de matemática e nas escolas que eu tenho trabalhado, eu tenho dado essa prioridade, né, de sempre estar voltando os conteúdos matemáticos, não necessariamente como é que se diz? Não necessariamente a matemática financeira, né? Mas os outros conteúdos que a gente precisa perpassar para os alunos. Então, eu tento fazer essa contextualização, essa ponte, certo? Então, é isso. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de perguntar para vocês o que significa para vocês educação financeira. Alguém pode escrever aí? Noemita, Elemilton, acho que Elemilton está por aqui. E os demais, que eu acredito que eu não conheço. Lélia, seja bem-vinda. Só um adendo, Miss Lady, que é interessante a gente frisar também que a educação financeira, ela não é vamos dizer assim, ela é um tema transversal, na verdade, né? Já presente na BNCC. Mas ela não é um tema que está especificamente
dentro do currículo de matemática. Ela não é exclusiva da matemática, né? Ela entrou aqui e eu lembrei, né, que dentro dos anos iniciais, né, quando o professor dos anos iniciais, ele já trabalha, já deve trabalhar também essa temática com os alunos, porque a gente pode ter a falsa impressão que a educação financeira só deve se trabalhar lá no ensino médio, mas não. Essa temática ela vem desde os anos iniciais e a gente tem tantos exemplos. Se a gente procurar aí nas redes sociais, a gente vai ver muito trabalho, alguns trabalhos, para as crianças, né? Vamos dizer assim, para as séries iniciais, né? Bom, então, eu acredito que ninguém comentou, mas então, a educação financeira, ela é um processo pelo qual os indivíduos aprendem a controlar as suas finanças pessoais, certo? Aí vocês podem perguntar, e o que eu estudei durante o ensino médio ou durante o ensino fundamental, a matemática financeira não é educação financeira? Não, não é, tá? Eles estão relacionados, certo? A matemática financeira, a gente trabalha com aplicações, onde vocês aprenderam a calcular juros, onde vocês aprenderam a porcentagem, Descontos. né, os descontos e tal, certo? E a educação financeira, ela vai ser uma aplicação dessa matemática financeira na sua vida. Como é que você se comporta financeiramente, certo? Então, essa educação financeira está em nossas práticas cotidianas, certo? É, até mesmo no ato de você ir um supermercado, fazer uma compra, você faz um planejamento. O que é que eu vou comprar? Então, veja como ele está implicitamente ou diretamente, né, nesse caso, nas suas práticas cotidianas, certo? Eu gostaria de lembrar para vocês que quando vocês eram crianças, eu acredito que vocês ganhavam um dinheiro dos pais de vocês, né? Vocês ganhavam alguma moeda para comprar algum bombom para você e você possivelmente pensava, será que essa moedinha vai dar para comprar um chiclete? Será que vai dar para comprar um meu bombom? Então, você já tinha práticas financeiras pequenas, né? Desde sua vida infantil, você já tinha essa noção de quantidade, né? Do quanto você poderia estar aplicando aquele dinheiro em alguma coisa, mesmo que seja em um brinquedo ou alguma coisa do tipo, certo? Então, uma vez entendido o que é educação financeira, né? Eu quis pesquisar no meu mestrado como era que se dava essa educação financeira na escola, certo? Então, para isso, eu fiz algumas reflexões, né? Será que essa educação financeira é silenciada na prática docente, certo? Será que essa educação financeira está presente nos livros didáticos? Né? A gente sabe que os livros, especialmente do nono ano e do segundo ano do ensino médio, eles trazem sim o conteúdo de matemática financeira, mas será que os professores, ao aplicar essa matemática financeira, está fazendo reflexões de educação financeira? E na realidade, será que os professores de matemática sabem o que é educação financeira ou aplicam essa educação financeira, né, em suas vidas? Né? Então, essa foi uma das minhas reflexões. E também, outra coisa que eu pude entender que eu deveria estar pesquisando era como é que esses livros didáticos de matemática trazem a matemática financeira ou a educação financeira nesse livro, ou será que elas não trazem, né? Então, na minha pesquisa de mestrado, eu pude refletir sobre isso, certo? Então, eu pude investigar alguns livros do ensino médio, certo? E eu fiz comparações de duas coleções, certo? Dos problemas que eram trazidos diante de todos os capítulos dos livros didáticos, né? E eu pude perceber que realmente a educação financeira é silenciada nos livros didáticos, certo? Embora ela
ela seja aplicada intrinsecamente, né, dentro de alguns problemas. Por exemplo, houve um problema que eu pude perceber em um dos livros, certo? Que era falando sobre a geração de resíduos que cresce com o aumento do consumo, certo? Então, na maioria das vezes, a gente produz muito lixo, certo? E a gente não está refletindo como é que a gente pode diminuir esse lixo dentro das nossas casas, certo? Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, a gente tem sempre aquele costume de querer sempre mais uma sacolinha para levar para os nossos lares, sabendo que essa sacolinha ela vai produzir lixo, certo? É, Neste exemplo que eu percebi, que eu investiguei, eu pude identificar o seguinte, que na cidade de São Paulo, pelo menos uma pessoa produz 2,8 quilos de lixo diário. Então, imagine só, 500 pessoas produzindo esse lixo. Vai dar quantos? 400 quilos de lixo diário. Então, é muito lixo. E como é que eu posso refletir é, e voltar essa situação para a educação financeira? Ora, se eu invisto em compra de sacolas plásticas e eu sei que eu posso reutilizar as que eu já tenho, então, além de você estar contribuindo para um meio ambiente mais equilibrado, você estaria também, né, você estaria também evitando de gastar com coisas desnecessárias, né? E a gente faz isso com outras coisas da nossa vida cotidiana, certo? E se eu fosse perguntar aqui o que a gente vem produzindo de lixo e de compras desnecessárias, a gente pode elencar muitas coisas, certo? Às vezes, tudo que a gente tem não é o suficiente, a gente sempre quer mais. E esse sempre querer mais vai trazer um desequilíbrio ambiental e também um prejuízo financeiro. Ora, se eu tenho um celular novo e a mídia vai dizer que eu preciso comprar um novo, né? Será que eu devo cair nesse modismo de ter sempre o celular da nova geração? Às vezes isso recai no nosso bolso e a gente precisa refletir se realmente é necessário fazer aquela determinada compra, certo? Então, finalizando sobre essa minha experiência na minha pesquisa do mestrado, eu não vou falar tudo, foram muitas coisas que eu investiguei, certo? Então, o problema econômico-financeiro nas nossas vidas, ela alcança todas as camadas sociais. A gente não precisa se iludir que é apenas aquela pessoa assalariada, ganha um salário mínimo e aquela pessoa sofre financeiramente. Às vezes nem é, às vezes aquela pessoa que ganha um salário mínimo é mais equilibrada do que aquela que ganha 5.000 reais por mês, certo? Então, eu pude concluir que a educação financeira ela precisa ser bem mais trabalhada em sala de aula, né? O professor precisa pesquisar e ler como é que ele pode estar contribuindo para a escola com este tema. Como a Hernandes falou, a BNCC ela já traz a educação financeira como um tema transversal, certo? E como é que um professor de matemática poderia estar trabalhando essa educação financeira em sala de aula, né? Como é que um professor de artes poderia estar trabalhando a educação financeira em sala de aula, um professor de física, né? O professor de matemática possivelmente é bem mais fácil. Mas e o professor de português? Será que ele não poderia trazer um texto sobre leva uma conta de energia para a sala de aula e ensinar os alunos a interpretar o que significa aqueles fazer uma leitura minuciosa do porquê veio aquele valor mensalmente, né? Para os pais dos alunos pagarem. Então, isso é uma das alternativas que o professor de português poderia estar fazendo. E o professor de física poderia buscar essa ponte e falar sobre o conteúdo o que se refere especificamente ao consumo, né?
Então, ele, com suas habilidades físicas, poderia, Ellen Milton, né, poderia estar também trabalhando isso. E o professor de artes, né, ele poderia trazer a ideia da reciclagem, né? Ou seja, fazer com que os alunos saibam reutilizar o que tem, não jogar fora e produzir lixo e causar o desequilíbrio ambiental, ok? Ô, Miss Leide, a gente pode até aqui destacar também o papel do professor de geografia, professor de história, né? Qual o impacto financeiro que nós estamos vivendo hoje, né? Então, tem todo um contexto interdisciplinar, podemos dizer assim, né? Porque o nosso objetivo aqui, ele vai mais nessa linha de como professores, né? Como educadores, como é que a gente pode ajudar os nossos alunos a se educar financeiramente, né? A ser alfabetizados financeiramente, como o Sérgio bem colocou aí nos comentários. Então, é um papel que não, como a gente está bem frisando aqui, que para ficar muito claro, que o papel de educar financeiramente não é só a responsabilidade do professor de matemática, né? Mas é um trabalho que deve ser feito em conjunto com toda a equipe de docentes, né? Então, se cada um, graças a Deus eu vi muitos comentários quando a gente estava postando o anúncio de hoje, né? Muitos professores dizendo, eu quero assistir, esse tema é interessante, esse tema é assim, esse tema é assado. Porque, realmente, se a gente for olhar para a nossa própria história, a gente não foi educado financeiramente. Né? A gente eu digo assim, eu não estou falando no geral, estou falando, vamos dizer, a exceção, né? Para não generalizar. Mas nós não fomos educados para isso. Né? E olhando para os nossos alunos, a experiência é o quê? É que quando esses alunos eles começam a trabalhar, começam a ganhar o seu dinheiro, mesmo que seja pouco, o estudo ele começa a se tornar uma segunda opção, porque a primeira opção é porque ele está ganhando dinheiro, ele está recebendo dinheiro. Né? Então, ele tem a necessidade de sempre estar gastando, gastando. Então, por que não unir a sala de aula com essa educação financeira, né? Com vamos dizer assim, esse tema, né? Que pode ser trabalhado em conjunto, né? De uma forma muito interdisciplinar, né? Procurar meios, procurar formas, para que a gente consiga, de alguma forma, levar os nossos estudantes e os nossos alunos a terem uma experiência financeira positiva, né? Por exemplo, acho que alguém colocou aí como é que se dá essa educação financeira no concreto, na vida real, né? E aqui eu lembrei, qual é a melhor opção? Comprar a prazo ou à vista? Eu sempre faço essa pergunta aos meus alunos. Qual é a melhor opção? Comprar a prazo ou à vista? E muitos respondem à vista. E eu digo, depende. Depende. Vai depender de muitos fatores. Né? Nem sempre à vista vai ser tão vantajoso. Talvez uma compra a prazo seja mais vantajoso do que à vista. Né? Então, tudo vai pelo contexto, vai pela a forma com que aquele produto está sendo vendido ou como eu posso poupar esse dinheiro. Não é verdade, Nusli? Isso, Hernandes. Eu gosto muito desse livro aqui, Educação Financeira, não sei se vocês estão vendo, certo? É do escritor Nete com mais três, certo? Eles trazem nesse livro um questionamento que diz o seguinte: se perguntar a um adolescente, né, se eles sabem como é, administrar o dinheiro, todos vão dizer que sim. Mas na prática, eles não fazem isso, certo? Tipo assim, Hernandes ganha uma quantia em dinheiro. Será que Hernandes vai conseguir administrar esse dinheiro? Vai conseguir ficar com esse dinheiro por muito tempo? Né? Se Hernandes for um sujeito desequilibrado financeiramente, ele vai querer gastar imediatamente. Mas
trazendo isso para a vida dos nossos adolescentes, a gente pode perceber que, estou vendo algumas pessoas aqui, seja bem-vinda, Libina, uma grande amiga minha. Sim, a gente pode perceber que os alunos, né, a maioria deles, eles não vão conseguir ficar com esse dinheiro, né? Eles vão querer gastar imediatamente, né? Eu digo para os meus sobrinhos que quando eles vão lá para casa, que eles ganham algum dinheiro dos meus pais ou que ganham algum dinheiro meu e eles querem gastar imediatamente. Eles não guardem, junte para aplicar em alguma coisa que seja mais suficiente para você nesse momento, né? Então, a gente como professor ou vocês como adultos maduros, né, vocês precisam entender que vocês precisam dar exemplo aos filhos de vocês, ou aos sobrinhos de vocês, ou a qualquer pessoa que precise, certo? Então, qual a importância, né, de ser educado financeiramente, né? Então, essa importância está em adquirir, né, uma maior segurança financeira, né? Evitando o quê? A falta do planejamento, né? E os imprevistos gastos financeiramente, certo? Então, a ideia é evitar gastos desnecessários, tá? E fazer um bom gerenciamento dessas finanças, né? Seja um salário mínimo que você ganha, ou seja uma bolsa de, de um projeto de pesquisa que você participe. Eu digo um exemplo para vocês, quando eu era da graduação, né, que eu tive a oportunidade de ser beneficiada com bolsa de pesquisa, eu consegui até viajar com os R$ 400 que eu possuía mensalmente. Então, era uma boa aplicação que eu fazia, tá? Então, como é que essa educação financeira ela pode se relacionar com a nossa cidadania? Né? Eu acho que, pelo que a gente já falou aqui, vocês poderiam já me dar essa resposta, né? Então, ela vai se relacionar, ela vai se estender à nossa cidadania a partir do momento que a gente coloca ela em prática, né? Então, ela vai nos tornar sujeito crítico e consciente, né? Se porventura, como a Hernandes falou anteriormente, que questionou aos alunos, é melhor comprar um objeto a prazo, né? Ou à vista, né? E os alunos vai lá dar a sua resposta, mas se ele for um sujeito crítico, se ele possuir aquele dinheiro, o que, que ele vai dizer? Não, eu vou comprar à vista. Por quê? Muitas das vezes, as propagandas enganosas, que muitas das vezes a gente tende a cair, né? Ao efetuar uma determinada compra, são exatamente aquelas comprinhas que vai desequilibrar o nosso bolso, certo? Então, devemos verificar, é mais vantajoso comprar à vista ou comprar a prazo, né? Então, a importância de saber também aplicar a matemática financeira, né? Eu acho que é impossível dissociar uma da outra, certo? Como é que eu vou efetuar uma compra e saber que aquele objeto tem juros, né? Se eu for comprar determinadas parcelas, eu preciso ter pelo menos uma noção básica de juros simples, de fazer uma porcentagem, tá? E isso são coisas que vocês precisam aprender ou deveriam ter aprendido, e eu acredito que vocês sabem, desde o ensino fundamental, tá? Que os professores possivelmente já têm passado para vocês. Então, é possível, né, fazer essas relações matemáticas, né, no nosso dia a dia, certo? Aí, eu gostaria de lançar algumas reflexões para vocês sobre, sobre esse tema, né? Você mesmo administra a sua renda, né? Em que situações você utiliza a matemática no seu dia a dia? Certo? Se você for refletir, você vai encontrar ou elencar N situações que essa matemática está sendo aplicada em sua vida, ou não está sendo, né? Então, de qual maneira, né, se dá o ato de, por exemplo, de realizar compras, um cartão de crédito,
Será que eu vou lá, compro, o vendedor vai dizer que eu posso dividir em 20 parcelas e eu vou achar uma maravilha, mas eu não vou questionar, será que vai ter juro em cima dessas parcelas? Às vezes você compra um produto e acaba pagando o dobro por ele, pelo fato de você dividir em N parcelas, tá? Então é preciso refletir sobre isso, né? E uma Misleide, questão que não quer calar, Fernando, espera. Você já se sentiu lesado em efetuar uma compra? Pode continuar. eu estou rindo porque, mesmo eu entendendo toda essa questão da educação financeira, eu caí numa dessas. Né? E eu caí justamente, foi muito engraçado, porque há algum tempo eu estava com vontade de comprar uma televisão maior para o quarto, né? O meu quarto. E eu fui em determinado supermercado aqui de Campina Grande e começou, eu acho que estava no final da Black Friday, não sei, era nas datas, na proximidade dessas datas. E em determinado momento eu escuto aquela voz misteriosa dentro do supermercado. Vem até aqui, não sei o quê, você vai com uma televisão não sei quantas polegadas, você vai ganhar um cupom, não sei o quê. E eu fui, e isso foi induzindo. É engraçado, porque quando isso acontece, parece que a gente fica abestalhado com as coisas e vai fundo, né? Eu sei que nesse negócio todo, a, o cara lá disse, pronto, quem pegar primeiro na televisão aqui, na caixa da televisão, vai levar isso aqui. Portanto, aí ele fez tanta pressão do marketing, né, vamos dizer assim, daquilo tudo que estava acontecendo ali, que induziu as pessoas a comprarem aquela televisão, né? E quem caiu na pegadinha? Eu. Acabei trazendo a televisão, quase não cabe dentro do carro, estou Nossa. pagando aí em quase 18 vezes não sei nem de quanto, né? E caí na pegadinha. Né? Então, às vezes, é como você falou, Age pela quando a emoção, né? gente, pela emoção, né, por aquela coisa de dizer, eu tenho o dinheiro agora, então eu quero gastar, 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 mas não vê as consequências disso. Né? Não vê as consequências. Não, Antônio, não foi no Extra, foi em outro supermercado, não vou dizer. Né? Então a gente acaba caindo, sabe? E eu quero contar assim para vocês a experiência que tem sido que eu fiz esse ano, antes da gente começar a pandemia, né? De começar essa pandemia toda, a gente ainda estava em sala de aula, né? E o primeiro tema que eu levei para a EJA foi educação financeira, foi matemática financeira e educação financeira. E eu comecei pela educação financeira. Né? Então, foi muito interessante, porque os alunos da EJA, né, são pessoas adultas, pessoas que já têm uma experiência, né, com saber lidar com o dinheiro, com o financeiro, e foi muito interessante, porque eles contam a experiência deles, né, e a gente vai criando esse diálogo, é como eu digo a eles, gente, vocês sabem matemática mais do que eu, porque vocês sabem a matemática aplicada no seu dia a dia. Né? Então, o meu objetivo é trazer essa matemática que vocês conhecem e formalizá-la dentro da sala de aula. Né? E ali, Miss Lady, e todos vocês que estão nos ouvindo, foi muito bom. Eu lembro de uma aula que a gente conseguiu trabalhar naturalmente a modelagem matemática. A gente conseguiu trabalhar a formulação de problemas, tudo através da matemática, da educação financeira. Né? Então, gastei aí 3 aulas, mas foram 3 aulas assim que os alunos eles puderam falar, eles puderam expressar, eles puderam dizer o seu ponto de vista. Enfim, foi uma experiência muito boa. Né? Tanto na EJA, lá em Toritama, como aqui, lá no próprio Assis Chateaubriand, né? Quando eu trabalhava nas turmas da EJA, assim, eu enfatizo isso porque foi um objeto de estudo meu na especialização. E é uma experiência muito boa trabalhar esse tema. Eu acho que se não der um freio, eu fico trabalhando o ano todo, né, porque tem muita coisa para se trabalhar. E eu queria que a gente adentrasse agora, Miss Day, no papel da BNCC, da educação financeira dentro da BNCC. Né? É importante a gente destacar isso. Porque antes da BNCC, a educação financeira
existia, mas não era aquela educação financeira que a gente conhece hoje como um tema transversal, né? Se eu não estou enganado, se alguém souber, pode me corrigir aí. Antes se tinha um tema transversal chamado trabalho e consumo, se eu não estou enganado. É isso mesmo. E que, de certa forma, estava implícito aí dentro a educação financeira, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui, importante, que a inserção da educação financeira nas escolas, né, não é algo tão atual, mas desde 2010, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira prevê ações nas instituições escolares quanto na sociedade em geral, né? Então, essa Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela vem justamente trazer essa temática para dentro das nossas escolas, né? Para dentro das nossas salas de aula. Como a gente falou no início, não é algo que é específico da matemática, mas é algo que compete a toda a escola, né? A todas as disciplinas, né? Então, surgiu também um decreto, eu peço perdão a vocês, eu não trouxe o número do decreto, fiz apenas a anotação, né? Esse decreto, ele institui um Comitê Nacional de Educação Financeira dentro do Ministério da Fazenda. Eu vi aqui um comentário. Dentro do Ministério da Fazenda, com membros do Ministério da Educação e do próprio Banco Central, né? E de outras representações civis. Por que eu trouxe essas informações? Para que a gente compreenda que ainda mais a importância da temática dentro das nossas salas de aula, que é uma preocupação nacional, não é uma preocupação apenas das academias, das universidades, das escolas, mas é uma preocupação geral. Então, Fernandes, a BNCC, pode falar. Pegando a deixa, tem escolas que já aplicam a educação financeira com muita eficiência. No caso, eles já colocam a educação financeira como sendo uma disciplina à parte do currículo escolar. Já tem escolas que se preocupam com isso. Muito bom, muito bom. E eu concordo plenamente, sabe? Concordo assim, porque visto a importância, né? Essas escolas, talvez elas já tenham entendido a importância da educação financeira dentro das suas escolas, né? E a inclusão na BNCC da educação financeira vem como um tema transversal, né? Noemita colocou aqui essa temática dialoga com a vida e as 10 competências gerais da BNCC, verdade, Noemita? É isso mesmo, né? E ela passa a fazer parte de uma lista de assuntos que precisam ser incorporados dentro da proposta pedagógica, né? Dentro dessa proposta pedagógica, né? Então, se a BNCC ela já está falando para nós, então acho que a gente não pode mais fugir disso, né? Você falou da questão dos livros didáticos, pelo menos no livro didático que a gente trabalha em Toritama, eu já consigo ver alguns flashes, vamos dizer assim, né? Naquelas partes complementares, naqueles textos complementares que existem dentro dos livros didáticos, já traz algumas situações, né? Algumas situações em relação à educação financeira, né? Falar, Misley? Não, pode continuar. Eu estou falando e olhando os comentários, às vezes eu me perco. Sim, entendi. Leandra colocou aqui as privadas, as escolas privadas. Essa escola que você viu, Miss Lady, é uma escola privada? Sim, é uma escola privada. Daqui da cidade, inclusive. Mas nas escolas públicas, a gente ainda não consegue ver, né? Não, como disciplina, não. Ainda não. Mas quem sabe no futuro. Eu acho que tudo indica que no futuro a gente vai ter sim, se Deus quiser. Olha, Socorro, ela coloca assim, no estado de Pernambuco, ela lecionou empreendedorismo, que envolvia algumas dessas questões. De fato, né? Eu lembro que quando eu saí da Escola Cidadã Integral,
na Paraíba, foi o ano em que estava sendo implantado uma disciplina nessa temática também. Eu só não lembro o nome da disciplina. Alguém lembra aí? Era uma eletiva, mas era uma disciplina, que até quem dava essa disciplina era Matson, Gustavo, não lembro o nome da disciplina, que também trazia algumas questões em relação à educação financeira. Alguém pode lembrar aí, por favor, o nome dessa disciplina? Era voltada realmente para o empreendedorismo mesmo, Hernandes. Sim. Uhum. Pronto, a Era gente o já vê aí Colabore sinais, 9, né? olha aí. Isso, Colabore 9, exatamente, essa disciplina aí. Aí Morelli colocou, mas nada impede que o professor trabalhe e organize seus horários. Com certeza, com certeza. Eu acho que, por ser um tema transversal, né, a gente tem toda a liberdade de colocar dentro dos nossos planejamentos. Projeto de vida. Eu não sei se dentro do projeto de vida, Morelli, pelo menos aqui na Paraíba, se trabalha isso. Eu não sei te dizer. Não sei dizer. Eu acho, não acredito que alguma pincelada, alguma coisa, né? Enfim. E aí, Miss Lady? Sim, falando, né, sobre essa responsabilidade de fazer as aplicações, as recomendações da base comum curricular na nossa vida diária em sala de aula, né, eu me propus a tentar levar a educação financeira com mais assiduidade aos meus alunos, né? Como eu tinha mais contato com minhas turmas de nonos e terceiros anos, né? Eu me propus a fazer um projeto, certo? Que foi escrito para o mestre da educação. E eu desenvolvi esse projeto também voltado para a educação financeira, né? E daí, para fazer uma contextualização e não deixar somente essa responsabilidade de trabalhar a educação financeira apenas comigo, que sou professora de matemática, eu convidei professora de português para falar sobre cidadania e também relacionar isso à educação financeira, né? Convidei professor de história, né? Que pôde falar sobre a construção dessa sociedade consumista, né? Como era que era trazido esses termos de educação financeira nos nossos primórdios, né? Como era que era tratado e como era que se dava a troca de bens, de valores, né, entre as pessoas que comercializavam. Então, o professor de história também pôde trazer essa contribuição, né? E uma das propostas desse projeto que eu fiz e com alguns convidados, eu pretendi, né, fazer esse projeto com alunos do nono ano, né, alunos de 14 anos, né, uns ainda saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, mas já com essa ideia de, nossa, eu vou trabalhar, vou estudar sobre educação financeira, o que que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um adolescente, talvez não seja pertinente para mim, mas daí durante o processo de estudo com eles, eles perceberam que eles têm tudo a ver, né, como o cidadão, né, adolescente, né, eles têm a ver com esse tema, e esse tema pode ser aplicado na vida deles também. Então, o que foi sugerido para os alunos? Desde então, eu expliquei para eles o que era educação financeira, como é aplicado na vida das pessoas, né? E eles se interessaram. Aí eu sugeri para eles fazerem pesquisa, né? Agora, esses jovens adolescentes começavam, né, a ser os pequenos pesquisadores. O que que eu propus para eles? Busquem boletos não, folhetos de supermercados e tragam para a sala de aula. A gente vai fazer uma investigação de como é identificado, né, os preços dos bens que a gente costuma comprar, né? Coisas básicas, seja um produto alimentício, né, 1 quilo de feijão ou uma caixa de chocolate, né, que interessavam bastante para eles. Né? Inclusive, nas aulas eu levava um chocolate para incentivar mais um pouco, né? Eles ficavam satisfeitos.
Então, eles levaram esses folders para a sala de aula e a gente pôde identificar a marca, né, e o valor a ser cobrado por aquele determinado produto, sendo da mesma marca, né? E eles ficavam surpresos com a diferença de preços de produtos que eles precisavam, ou a família deles precisavam comprar, né, mensalmente, né? Então, eles podem fazer essa comparação de preços e verificar que realmente tem estabelecimentos que fazem uma aplicação absurda naquele valor para que o cliente compre, né? E o que foi que eles concluíram com essa pesquisa, né? Pesquisar folder de supermercado, às vezes, é algo irrelevante, né? Talvez as pessoas não levem em consideração passar em frente de uma loja e pegar aquele folder e realmente investigar os valores que tem em determinado produto ou móvel, né? Que você deseja comprar. E eles concluíram que é preciso fazer essa investigação, né? Ter esse senso crítico de que nem sempre aquele valor que eu estou aplicando naquele produto que eu quero comprar está sendo bom financeiramente para mim. Eu posso economizar se eu pesquisar em alguns outros locais, né? Então, essa foi a conclusão que os alunos tomaram, né? Então, para deixar os alunos mais entusiasmados com esse tema, eu sugeri, né, à escola que eu estava aplicando essa pesquisa, né? Eu acho que tem algumas pessoas da escola aqui, inclusive a nossa ex-coordenadora pedagógica, seja bem-vinda aqui, né? Ela também Verdade. me apoiou nessa proposta e permitiu, juntamente com a direção da época, que eu pudesse fazer uma aula, né, externa. Ou seja, a gente agora vai à feira. Fazer o que na feira, Miss Lady? A gente vai investigar como é que se dá o cálculo mental, né, daqueles feirantes, né? Como é que se dá a história daquelas pessoas que estão na feira há tantos anos fazendo fazendo as suas vendas, né? Então, o professor de história nos acompanhou, a professora de educação física também, né? Então, lá na feira, a gente teve uma aula prática, né? Onde a gente pôde, além de assistir a aula do professor de história, que era o professor Rodolfo, além de a gente assistir a aula de história, né? De como era o comércio antigamente, todo esse processo até chegar nessa sociedade que a gente está, né? A gente pôde entender como era a vida daqueles feirantes e como é que eles aplicavam, o que eles ganhavam naquelas compras, né? Então, um senhor de praticamente quase aproximadamente uns 80 anos, ele também nos deu uma aula de educação financeira, né? E os alunos ficaram todos entusiasmados, querendo ouvi-lo, né? E ele pôde dizer e aconselhar os alunos, gente, não gaste tudo que vocês têm. Hoje eu tenho na faixa, eu acho que ele tinha uns 80 anos, ele era já um senhorzinho. E ele diz que o que ele tem hoje é tudo o patrimônio. Ele construiu um patrimônio grande, né? E tudo o que ele tem hoje é exatamente porque ele conseguiu, né, fazer uma determinada economia durante a sua vida, né? Então ele diz que ajudou o filho, o neto, tudo a partir da feira, né? Então ele pôde aconselhar os alunos com isso, com esse exemplo de vida, né? Então foi uma aula muito atrativa para os alunos. Eu acredito não, eu tenho certeza que os alunos participar desse projeto, né, eles têm a consciência do que é ser educado financeiramente, né? E para fazer uma culminância desse projeto, o que eu propus, que a gente fizesse supermercados na sala de aula, né? Então, eu dividi a sala que eu estava trabalhando, que era o 9º ano, eu dividi essa sala em duas partes, né? E disse, gente, vai ser 2 supermercados. Essa parte A vai ficar responsável,
por fazer o seu supermercado. E essa parte B vai ficar também responsável por fazer esse supermercado. Então, eles fizeram uma competição do supermercado que fazia, como é que se diz? Que atribuía valores para alguns produtos que eles queriam vender. Então foi uma competição muito boa. A gente chamou alunos do terceiro ano do ensino médio, também do oitavo ano, para visitar a feira que eles fizeram na sala de aula, os supermercados. Então foi muito bacana. A gente fez simulação de como era que se fazia uma compra consciente, né? Eles teriam de investigar. É mais, quer dizer, é melhor ela fazer uma compra no mercado A ou no mercado B, né? Eles sugeriram o nome para esse mercado, foi uma graça. Mas aí eles fizeram, né, a simulação e os alunos que entraram, né, também pôde participar dessa investigação e eu saí altamente satisfeita e os alunos também. Bom, Inclusive, esse projeto eu ganhei um mestre da educação no ano passado, então isso foi um presente para mim. que bom, Miss Lady. Sempre a educação financeira nos dando prêmios como mestre da educação, né? É Porque verdade, é quando bom, no é ano que eu importante. estava no Assis Chateaubriand, eu desenvolvi um projeto também em relação à educação financeira e também ganhei o prêmio. Né? E também ganhei o prêmio do mestre da educação. Tá vendo só? Miss Lady, nós estamos já encerrando, porque daqui a pouco o Instagram vai sair. Então, faça Uhum. suas considerações finais. Tá, nas minhas considerações finais eu quero agradecer a vocês. Eu queria sugerir bem rapidamente alguns livros, se vocês puderem notar aí, quem se interessa ou quem se interessar por esse tema, tá? Esse livro é Educação Financeira, que eu já falei, que vai ter muitos questionamentos e dicas de como fazer uma aplicação financeira melhor para a sua vida, tá? A gente vai ter esse livro aqui, O Império do Efêmero, tá? Que vai falar sobre a moda, como é que a moda ela pode nos impulsionar a fazer compras, né? Vai trabalhar sobre o consumo desordenado, tá? E também esse livro Vida para Consumo, certo? A transformação das pessoas em mercadorias. Às vezes a gente vê as pessoas como mercadorias, né? E as pessoas que têm suas super empresas também veem o cidadão como mercadorias, ou seja, eles sempre devem estar disponível a contribuir com aquela empresa. Então você se torna para eles uma mercadoria, não uma pessoa, não um cidadão ativo e crítico, né? Uhum. Esse livro aqui, que é de Canclini, né? Que é Consumidores e Cidadãos. Esse livro também vai falar sobre a relação do consumidor com a cidadania, certo? Como ser um cidadão consciente ante as práticas de consumo. E esse livro aqui, Educação Financeira de Crianças e Adolescentes, ele é fantástico. Então, ele traz exemplos de como os pais podem se comportar, né? Como os pais podem ensinar, os pais e avós podem ensinar as suas crianças e adolescentes a ser educados financeiramente. E esse livro aqui de Martins, Educação Financeira ao Alcance de Todos, certo? Ele é um livro que traz alguns exemplos de como você ser educado financeiramente também, tá? Então essas são as minhas Ok. indicações. Eu agradeço a vocês e é isso. Miss Lady, depois me manda no privado o nome desses livros com os autores, porque aí eu posso fazer uma arte e eu coloco no Certo. meu Instagram. Tem algumas pessoas que estão pedindo aqui, eu também quero. Ok. Pessoal, nosso tempo ele está realmente chegando já ali ao fim, mas eu quero agradecer a Miss Lady primeiramente, né, por aceitar o convite. Ela estava um pouco nervosa, né, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu acho que quando a gente consegue compartilhar aquilo que a gente vive, é mais fácil, né? A gente consegue transmitir com mais serenidade.
Né? E agradecer a todos vocês. Aqui eu estou vendo muita gente, ex-alunos, ex-colegas de trabalho, colegas, amigos para a vida, né? Então é uma alegria muito grande, gente. E quero dizer a vocês que essa foi só a primeira live, tá? Nós vamos continuar, eu vou trazer outras pessoas que têm a sua experiência em determinados conteúdos, determinados assuntos, para que a gente consiga compartilhar experiências, né? Fazer uma sala de aula virtual através dessas lives. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Né? Qualquer dúvida, posta lá no Instagram que a gente vai tirando as dúvidas na medida do possível. Tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até. Boa noite. Boa noite.